Hoje vamos analisar um caso do meio do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Alemanha. Rosemarie Nitribitt nasceu em 1º de fevereiro de 1933 em Düsseldorf, na Alemanha. Desde o início, a vida dela foi marcada por instabilidade e dificuldades. Os pais dela não eram casados e se separaram quando Rosemarie era jovem, expondo-a à estigmatização social. Rosemarie Nitribitt, mãe dela, lutava para sobreviver, principalmente após ter mais 2 filhas. A família era pobre e não podia sustentá-las, então colocou Rosemarie Nitribitt e as irmãs em orfanatos e instituições semelhantes. Em 1939, moravam com pais adotivos, mas esse arranjo não trouxe estabilidade, pois Rosemarie Nitribitt sofreu abusos justamente das pessoas que deveriam cuidar dela. A Segunda Guerra Mundial foi um período de grande tumulto e destruição na Alemanha, tornando a vida difícil e incerta para uma jovem que crescia ali. Os ataques aéreos eram constantes, obrigando as pessoas a buscar abrigo dos bombardeios que devastaram cidades como Düsseldorf. A escassez de alimentos era severa e o racionamento fazia com que as crianças, especialmente aquelas de origens humildes, muitas vezes passassem fome. As escolas funcionavam de forma esporádica e a educação era frequentemente interrompida, o que tornava o aprendizado consistente difícil. Com a intensificação da guerra, muitas crianças foram deslocadas, separadas das famílias ou enviadas ao campo por segurança. Lares adotivos e instituições para menores eram superlotados e sem recursos, expondo crianças como Rosemarie Nitribitt a maus tratos e negligência. A disciplina era rígida e as punições podiam ser severas, especialmente para aqueles que eram considerados problemáticos ou desafiadores. A pressão psicológica, somada à instabilidade que Rosemarie Nitribitt enfrentou, aprofundou seus sentimentos de alienação e desconfiança. Apesar disso, foi observado que ela demonstrava inteligência e resiliência mesmo diante de suas circunstâncias difíceis. No entanto, ela era rebelde, possivelmente devido à sua criação difícil. Seus registros escolares indicavam que ela frequentemente faltava às aulas e tinha dificuldade para se adaptar ao ambiente educacional tradicional. Isso resultou em seu envio a um reformatório com sistema rígido e disciplinado, oferecendo pouco espaço para crescimento ou apoio emocional. Crescendo onde sobreviver era um desafio diário, ela aprendeu cedo a confiar em si mesma. Instabilidade, privação e negligência emocional causaram impacto duradouro. Ela conheceu apenas pobreza, conflitos e dificuldades, o que influenciou profundamente sua visão de vida. Quando a guerra na Europa terminou em 8 de maio de 1945, parecia que tudo isso deixou um impacto duradouro nela. Rosemarie Nitribitt frequentemente tentava fugir dos reformatórios juvenis, e isso refletia sua determinação em controlar a própria vida. Ela buscou independência financeira e, após vários empregos instáveis e pouco lucrativos, foi para as ruas. Ela viu a chance de ganhar dinheiro com prostituição. Aos 18, mudou-se para Frankfurt, centro econômico da Alemanha do pós-guerra. Logo após chegar, ela foi presa por oferecer serviços em uma estação de trem e decidiu elevar seu status. Frankfurt atraía uma clientela de elite composta por empresários, políticos e visitantes estrangeiros abastados. Isso fazia da cidade um ambiente ideal para a prostituição de alto nível. Diferente de muitas na profissão, Rosemarie quis se destacar não só pela aparência, mas também pela inteligência. Ela começou a aprender inglês e francês para se comunicar melhor com seus ricos clientes internacionais, oferecendo a eles não apenas seus serviços, mas também conversas estimulantes e charme. A combinação de inteligência e sofisticação a diferenciou, permitindo que ela se tornasse uma acompanhante para os ricos. Essa abordagem rapidamente deu resultado e seu sucesso crescente permitiu que ela cultivasse um estilo de vida extravagante. Um cliente regular lhe deu um Opera Captain usado, enquanto outros a convidaram para férias no Mediterrâneo. Em 1956, ela já havia acumulado uma riqueza significativa, supostamente ganhando cerca de 80 mil marcos alemães por ano. Uma fortuna na época, já que uma casa para a família na Alemanha Ocidental custava cerca de 30 mil marcos alemães. Para exibir seu sucesso, ela comprou um Mercedes-Benz 190 Sportlight preto, com estofamento de couro vermelho, que dirigia por Frankfurt. Com sutileza e confiança, ela abordava clientes e se fazia notar. No mesmo ano, ela se mudou para um apartamento de luxo na Diftstrasse 36.
Para reforçar sua imagem de mulher influente e rica, ela escolhia cuidadosamente seus clientes, recebendo empresários, aristocratas e políticos, sempre com muita discrição. Circulavam rumores de que ela mantinha um registro de seus clientes, e isso significava que ela poderia potencialmente prejudicar a reputação de algumas das figuras mais influentes da Alemanha Ocidental do pós-guerra. Verdadeiras ou especulativas, essas afirmações só aumentavam o fascínio e mistério sobre sua vida. Em 1º de novembro de 1957, a faxineira de Rosa Marie ficou preocupada, pois não tinha notícias dela há dias. E repetidas ligações e batidas na porta não foram atendidas. Perturbada pelo silêncio estranho e com uma sensação crescente de apreensão, ela entrou em contato com a polícia. Eles logo chegaram aos apartamentos e arrombaram a porta. Lá dentro, deitada no chão, encontraram o corpo sem vida de uma jovem. Havia sinais claros de estrangulamento e trauma contundente e forçado na cabeça. A mulher foi posteriormente identificada como Rosemary Nitribit. A cena do crime era um mistério arrepiante, sem sinais de arrombamento, mas a morte claramente não foi acidental. E o que mais intrigou os investigadores foi o estado intacto da casa dela. Suas joias valiosas não foram levadas e havia uma grande quantia de dinheiro em sua bolsa. Seus casacos de pele e roupas de grife continuavam nos armários e o esportivo seguia estacionado fora. Os investigadores começaram a acreditar que Rosa Marie provavelmente conhecia seu assassino. Ao abrir uma gaveta da escrivaninha, eles acharam uma lista só com os primeiros nomes, mas era claramente de seus clientes. Quando os jornais souberam, ficaram animados, mas não publicaram os nomes. Apenas questionaram por que a polícia ainda não prendeu o assassino. A verdade, porém, é que a investigação estava repleta de desafios. Apesar da grande pressão para identificar o autor do crime, o caso se complicava pelo possível envolvimento de pessoas influentes. Mas isso não impediu o público de especular. Vários nomes foram mencionados, e as teorias iam desde um crime passional até o silenciamento calculado de uma prostituta de luxo. As pessoas pareciam falar de nada além do assassinato e da vida secreta da vítima. Foi revelado que ela tinha um gravador em seu apartamento, o que alguns jornais alegaram ser para gravar seus clientes. No entanto, a polícia negou isso, dizendo que não encontrou nenhuma evidência desse tipo e que a única coisa que ouviram do gravador foi música. A negação fortaleceu a suspeita de que Rosemary Nitribit estaria envolvida em chantagem, usando gravações com homens influentes para enriquecer. Os nomes foram protegidos, mas eram claramente uma lista de clientes. Eram só primeiros nomes, então ninguém conseguia confirmar quem exatamente eram esses homens. Alguns clientes admitiram dar grandes quantias a ela, embora a maioria alegasse motivos médicos. Afirmaram que ela disse estar grávida e precisar de aborto. Disseram que o dinheiro foi entregue em espécie e não sabiam se ela estava realmente grávida. A profissão de Rosemary Nitribit era comum na cidade, mas sua morte violenta não. A vida de Rosemary Nitribit atraiu a atenção da imprensa e do público, gerando especulações sobre as razões de seu assassinato. Seria o culpado um amante ciumento, um cliente vingativo ou alguém poderoso tentando esconder seus segredos? Mesmo assim, a identidade dos clientes de Rosemary e grande parte de sua vida permaneciam um mistério. A governanta Erna Kruger disse aos investigadores que Rosemary Nitribit guardava seu dinheiro no banco e tinha uma quantia considerável lá. Mas, como outros que a conheciam, Frau Kruger também não foi gentil ao avaliar o caráter da jovem. Ela a descreveu como vaidosa, gananciosa e desonesta, alguém que descartava os velhos amigos assim que ficou rica. Mas ela relatou à polícia uma exceção, um estudante que Rosemary Nitribit conhecia há anos. A polícia suspeitava que esse jovem pudesse estar envolvido no assassinato, mas não encontrou nada que o incriminasse. Seu álibi era sólido e ele foi inocentado de qualquer irregularidade. Havia outra pessoa de grande interesse para a polícia, um homem chamado Heinz Pullman. Ele era vendedor e já havia contado aos detetives sobre sua relação próxima com Rosemary Nitribit. Ele tinha uma chave do apartamento dela e, segundo ele, dava conselhos financeiros a ela, mas negou saber qualquer coisa sobre o assassinato dela. Porém, com o avanço da investigação, as evidências contra ele aumentaram. Uma testemunha o identificou na roda de reconhecimento como o homem de terno cinza que quase o atropelou dirigindo um carro. Em 29 de outubro, o último dia em que Rosemary Nitribit foi vista viva, Heinz Pullman manteve a calma, mesmo após a identificação.
Ele disse que não possuía um terno cinza e insistiu que tinha um álibi para a maior parte do dia, mas perguntas sobre seu passado continuaram surgindo. No momento do assassinato, ele estava em liberdade, recorrendo de uma sentença por roubo de recibos. A polícia revistou seus apartamentos modestos, mas não encontrou nada que o ligasse à morte da jovem. À medida que a investigação continuava, alguns detalhes importantes começaram a surgir. Poucas semanas antes de morrer, Rosa Marie contou a amigos que temia por sua vida. 2 dias antes de ser assassinada, um Mercedes cinza foi visto seguindo seu carro. Ela também foi vista em 28 de outubro discutindo com um homem de cabelos escuros fora de uma boate. Apesar desses novos acontecimentos, Heinz Pohlmann continuou sendo o principal suspeito. Ele parecia ter de repente conseguido uma boa quantia de dinheiro, o que lhe permitiu quitar dívidas significativas e comprar um carro caro. Questionado sobre sua fortuna, ele afirmou ter economizado sozinho e escondido o dinheiro sob um armário em casa. Porém, a verdade não seria tão fácil de ocultar. Eventualmente, ele admitiu ter visto Rosemarie Nitribit na tarde do dia 29 de outubro. Ele afirmou que saiu do apartamento dela quando um cliente chegou, um homem que ele não viu. Mas a polícia suspeitava que ele estava escondendo algo e uma nova busca em sua propriedade revelou que, de fato, ele possuía um terno cinza. Quando a polícia o recuperou, encontrou manchas que peritos forenses posteriormente confirmaram ser sangue humano. Como o terno foi parcialmente limpo com produtos químicos, nada mais pôde ser determinado. Pohlmann insistiu que o sangue era dele mesmo e disse que sofria de uma condição de pele que o fazia sangrar. Mesmo que ele tivesse dito anteriormente aos policiais que a mancha no terno não era sangue, mas óleo do seu carro, em fevereiro de 1958, após semanas de interrogatório e muitas inconsistências em sua história, Heinz Pohlmann foi acusado de roubo e do assassinato de Rosemarie Nitribit. Apesar de o público enxergar a possibilidade de justiça, a decisão foi muito debatida. As provas eram circunstanciais e muitos duvidaram se ele era o assassino. Ou se uma figura mais poderosa, talvez um industrial ou um político, estava por trás do crime para silenciar a jovem, e ele era apenas uma figura conveniente para ser processada. Poucas semanas depois, a acusação de assassinato foi retirada por falta de provas, e embora ainda respondesse por roubo, ele foi libertado. Isso não desanimou o promotor Heinz Wolff. Ele acreditava fortemente que Pohlmann era culpado e continuou a investigação, eventualmente compilando um extenso dossiê de 5.000 páginas. Nos meses que se seguiram, Heinz Pohlmann tentou ganhar dinheiro com sua ligação com a jovem assassinada. Ele vendeu sua história para uma revista, mas a série foi cancelada devido ao repúdio do público. A indignação contra ele aumentou ainda mais quando surgiram relatos de que ele também tentou vender a lista de clientes para as autoridades soviéticas. Depois, ele conseguiu um papel em um filme sobre o caso, mas a reação negativa do público fez com que fosse logo retirado do elenco. Isso não o desanimou. Sua ambição por fama e fortuna o fez tentar vender novamente a lista de clientes de Rosemarie Nitribit, desta vez às autoridades da Alemanha Oriental, mas fracassou mais uma vez. Sua sorte terminou quando ele foi preso após perder um recurso por uma acusação de furto não relacionada. Em março de 1960, novas evidências surgiram sobre o caso de Rosemarie Nitribit e ele foi novamente acusado de assassinato. Mais uma vez, o público ficou fascinado com a vida da jovem que havia sido brutalmente assassinada em seu apartamento em outubro de 1957 e novamente se perguntavam se a justiça finalmente seria feita ou se Heinz Pohlmann conseguiria escapar da condenação mais uma vez. Seu julgamento começou 3 meses depois, em 20 de junho de 1960, e atraiu intensa atenção da mídia. Ele parecia gostar do tempo no tribunal, mostrava confiança e nenhum remorso, admitiu desonestidade, mas negou envolvimento na morte de Rosemarie Nitribit. Ele afirmou ao tribunal que seu relacionamento com ela era platônico e que apenas marcava encontros com seus clientes ricos, sendo pago por isso. Ele disse ter sido aproveitado por Rosemarie Nitribit, mas ao ser pressionado sobre a morte dela, sua história ficou mais confusa. Testemunhas relataram o comportamento dele antes e depois do assassinato. Alguns disseram tê-lo visto com arranhões no rosto e nervoso, enquanto outros o relacionaram ao carro que quase atropelou o jardineiro no dia da morte da jovem. Durante o julgamento, o advogado de defesa Alfredo Seidel tentou questionar o caso da promotoria. Ele argumentou que o horário da morte de Rosa Maria era incerto e, sem uma linha do tempo definitiva, todo o caso da promotoria não era confiável.
Ele ressaltou que seu cliente não teria motivo financeiro para matar a jovem, pois tinha a chave do apartamento e poderia roubá-la quando ela não estivesse lá. A promotoria alegou que Rosemary Nitribit foi morta para evitar que revelasse informações comprometedoras. Eles citaram as tentativas de Pullman de vender a lista de clientes como prova de culpa e lembraram ao tribunal que seu comportamento ficou mais errático após a morte da jovem. Diariamente, o tribunal lotava de espectadores ansiosos para saber a verdade sobre a mulher cuja morte cativou a nação. O público acompanhava a história com intenso interesse e se mostrava fascinado pelas relações entre riqueza, poder e vício. Na Alemanha Ocidental pós-guerra, a mídia sensacionalizou a história, apresentando Rosemary Nitribit como vítima trágica e enigma sedutor. O caso expôs as duplicidades morais da sociedade da Alemanha Ocidental e levantou questões sobre o tratamento das mulheres, especialmente em situações de vulnerabilidade. Ao final do julgamento, Heinz Pullman foi considerado inocente, veredito visto como justo por muitos. Apesar dos esforços da promotoria para ligá-lo ao crime, as provas contra ele se mostraram insuficientes e as inconsistências nos depoimentos das testemunhas enfraqueceram ainda mais o caso. Alguns achavam que ele foi um alvo conveniente, usado para desviar o foco de pessoas mais poderosas que poderiam querer silenciar a vítima. Após sua absolvição, ele afirmou que havia sido acusado injustamente e que era um homem preso em uma teia de intrigas além do seu controle. No entanto, para todos aqueles que buscavam a verdade, sua libertação fez pouco para dissipar as dúvidas persistentes sobre o que realmente aconteceu. Essa história foi adaptada para filmes e peças teatrais, refletindo o fascínio contínuo da nação pela vida dela. O filme Das Mädchen, de 1958, foi feito 2 anos antes do julgamento. Rosa Marie, a Garota, era uma dramatização quase direta da vida dela. Depois, outros filmes e livros exploraram seu caso, geralmente tratando moralidade e as complexidades da profissão. Alguns também jogaram luz sobre os desafios legais e sociais enfrentados por mulheres que buscavam independência financeira por meios não convencionais. Muitos mistérios ainda cercam a vida e a morte de Rosemary Nitribit. Quem eram os homens com quem ela se relacionava? E será que eles tiveram algum papel em seu assassinato? Será que ela possuía provas incriminadoras que poderiam tê-la tornado um alvo? E por que a investigação não conseguiu chegar a resultados conclusivos? Alguns teóricos acham que provas importantes foram ignoradas ou destruídas para proteger pessoas poderosas. Outros, porém, dizem que sua morte foi apenas o trágico resultado de uma briga com um cliente furioso. O assassinato dela segue como um dos maiores crimes não resolvidos da Alemanha e alerta para os riscos de mulheres nessa profissão. A vida de Rosemary Nitribit reflete fortemente as atitudes de sua época sobre mulheres, prostituição e a divisão entre moralidade pública e prazer privado. Mais de 65 anos após sua morte, o mistério do assassinato de Rosemary Nitribit continua a cativar, garantindo que seu nome não seja esquecido. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem, como de costume. Por favor, deixem comentários ou sugestões e espero ver todos novamente no próximo Briefcase.